Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais esse nosso encontro, que acontece todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, promovido pela Casa Espírita Joana de Ângeles, em Florianópolis. Cada semana fazemos esse encontro, assim como também nas terças-feiras, num horário um pouquinho diferente. A partir das 20 horas também temos um encontro de exposições doutrinárias. Então, estão todos convidados a participarem toda semana desses dois momentos de reflexão sobre a doutrina espírita e principalmente sobre o Evangelho. O nosso tema de hoje é sobre a família, sobre os laços familiares e como que o Evangelho de Jesus e os ensinamentos da doutrina espírita nos esclarecem sobre esses laços familiares e o que significa, na verdade, a família. Antes de entrarmos no tema propriamente dito, como de praxe, costumamos trazer um texto de reflexão, a fim de que possamos sintonizar com o mais alto, sintonizar com a psicosfera espiritual, de modo que a gente esteja mais permeável, né, às reflexões e aos ensinamentos. E eu trago aqui então um texto já pertinente ao nosso tema de hoje, intitulado A Família, do livro Nós, do benfeitor Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A família consanguínea é a lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se enriquecem de paciência, renúncia e boa vontade. De quando a quando, o amor nos congrega em pleno campo da vida, regenerando-nos a sementeira do destino. Geralmente, porém, não se reúnem a nós os companheiros que já demandaram a esfera superior, aureolados como vencedores, e sim afeiçoados menos estimáveis de outras épocas, a fim de restaurarmos o tecido da fraternidade, indispensável ao agasalho da nossa alma na jornada para a frente. Muitas vezes, na condição de pais e filhos, de cônjuges ou de parentes, não passamos de devedores em resgate de antigos compromissos. Se fores pai, não abandones o teu filho aos processos evolutivos da natureza animal, qual se fora menos digno de atenção que a hortaliça da tua casa. Se fores filho, não desprezes teus pais, relegando-os ao esquecimento e subestimando-lhes os corações, quando te aparecem em desacordo com teus ideais de elevação e de nobreza, porque também um dia precisarás da alheia compreensão, para que se te aperfeiçoe na individualidade a região agora menos burilada e menos atendida. O companheiro mais idoso em toda parte é o espelho do teu próprio futuro. Aprende a usar a bondade em doses intensivas, ajustando-a ao entendimento e à vigilância, para que a experiência em família não se desapareça no tempo sem proveito, para o grande caminho. Quem não auxilia alguns, não se acha habilitado ao socorro de muitos. Quem não tolera o pequeno desgosto doméstico, sabendo sacrificar-se com espontaneidade e alegria a benefício dos irmãos de tarefa do lar, debalde se erguerá por salvador de criaturas e situações que ele mesmo desconhece. Cultiva o trabalho, o silêncio e a generosidade e conquistarás o respeito, sem o qual ninguém consegue ausentar-se do mundo em paz consigo mesmo. Se não praticas no grupo familiar ou no esforço isolado a comunhão com Jesus, não te demores a buscar na vizinhança a inspiração e a diretriz no culto do Evangelho. Não te percas o tesouro das horas em reclamações improfícuas ou destrutivas. Procura atender e auxiliar a todos em casa, para que todos em casa te entendam e auxiliem na solução dos problemas do cotidiano. O lar é o porto de onde a alma se retira para além do mundo, e quem não transporta no coração o lastro da experiência cristã, dificilmente escapará de surpresas inquietantes e dolorosas. Procura o Evangelho com todos, ou sozinho,
Recorda que todo dia é dia de começar. Então, meus irmãos, refletindo nessas palavras trazidas pelo nosso benfeitor Emmanuel, convido a todos, então, a elevar o nosso pensamento em prece, orando a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Que assim seja. O nosso tema de hoje, ele é trazido até nós no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, intitulado Honrai o vosso pai e a vossa mãe. E nesse capítulo, então, Allan Kardec nos traz a passagem do Evangelho que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21, 31 a 35, e também no Evangelho de Mateus, capítulos 12, versículos 46 a 50, que diz o seguinte: Tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer a sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentava em torno dele, e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E Jesus então lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, Jesus disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essa passagem do Evangelho de Jesus, numa primeira leitura, numa primeira vista, nos parece muitas vezes até um pouco estranha, né? Como que conseguimos, nos surpreendemos, né? Ao ver que Jesus se expressa dessa maneira, referindo-se à sua própria mãe e aos seus irmãos, né? Então, são estranhas essas palavras de Jesus, né? Porque contrastam, numa primeira vista, com os seus ensinamentos, com a sua bondade, com a sua benevolência para com todos. Inclusive, as pessoas menos crédulas nos ensinamentos de Jesus enxergam uma contradição nessas palavras, né? E muitas vezes se utilizam desse argumento até mesmo para desdenhar os ensinamentos do Cristo. Então, Allan Kardec nos esclarece, né, e a própria razão também nos leva a refletir que não seria admissível que Jesus destruísse de um lado aquilo que ele estabeleceu em outro, destruir no ensinamento, numa passagem do Evangelho, aquilo que ele mesmo apregoa, né, aquilo que ele mesmo nos ensina em outros pontos, em outras passagens. Então, a gente conclui desse fato que, se algumas preposições do Cristo eventualmente nos pareçam em contradição com esse princípio básico, né, do próprio Cristo, é que as palavras de Jesus são mal interpretadas, porque ou foram mal reproduzidas na própria tradução, né, do Evangelho, ou mal compreendidas mesmo, né? A nossa compreensão, porque tiramos muitas vezes as palavras dele do contexto e isso às vezes nos dificulta. Nesse caso, por exemplo, né, a contradição ela surge quando nós encontramos, por exemplo, em outra passagem do Evangelho, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 19, por exemplo, onde Jesus diz o seguinte: Sabeis os mandamentos,
não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém e honrai o vosso pai e a vossa mãe. Quer dizer, no final dessa frase, né, Jesus nos fala com todas as letras que devemos honrar os nossos pais. Então, nos causa admiração, né, que Jesus eventualmente pudesse demonstrar indiferença para com seus próprios parentes, né, e principalmente renegasse a sua própria mãe, como nos parece numa primeira vista nessa passagem do Evangelho que vimos anteriormente. Allan Kardec, nesse capítulo do Evangelho, nos explica, entre outras coisas, no que diz respeito aos seus irmãos, né? Porque vários escritos na literatura cristã, algumas até um pouco contraditórias no sentido de que se realmente Jesus teria ou não irmãos de sangue, né, e se aqueles que ele chama de irmãos seriam realmente seus irmãos ou se seriam parentes próximos, primos, né, que em alguns textos teológicos, né, tendem a dizer que naquela época não existia essa diferenciação, a linguagem não permitia, então muitas vezes interpretamos a palavra irmão se referindo a primos. Mas em outros textos do Evangelho existe realmente referências a irmãos de sangue. Então é um detalhe assim, das Escrituras que ainda tem uma certa polêmica, uma certa discussão. Mas, de qualquer modo, em várias passagens do Evangelho, os evangelistas dizem que esses supostos irmãos de Jesus realmente não seguiam, não estimavam e não seguiam não se consideravam discípulos de Jesus. Então, não existia realmente uma afeição de fato. Já com relação à sua mãe, não podemos dizer a mesma coisa, né? Maria de Nazaré, ninguém ousaria contestar a ternura que Maria de Nazaré dedicava a seu filho Jesus. Até mesmo ao pé do madeiro, ao pé da cruz, né, no Calvário, ela ficou até o final com o Cristo, acompanhando o seu sofrimento, e certamente que predominava nela a solicitude maternal. Então, supor que Jesus houvesse realmente renegado a sua própria mãe, seria desconhecer o caráter do Cristo. Sabe-se também, nos escritos do Evangelho, que Jesus, nas suas últimas palavras, inclusive, pede para o apóstolo João que cuidasse de sua mãe. O que também denota o fato de que os seus supostos irmãos de sangue não estarem ali junto dele, nos seus últimos momentos, né? Então ele encomenda a sua mãe aos cuidados do apóstolo João, né? Se assegurando de que a sua mãe seria amparada, né? por aqueles que ele considerava realmente seus irmãos. Então, essa ideia equivocada, né, que fazemos ao ler precipitadamente essa passagem de Jesus, nos leva a pensar que essa ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai o vosso pai e vossa mãe. Então é necessário que a gente procure outro sentido nas palavras de Jesus, que quase sempre são envoltas por uma forma alegórica. Jesus sempre se expressava por meio de parábolas, e nessa ocasião não foi diferente. Aquele ensinamento foi uma oportunidade e uma maneira que Jesus encontrou de nos trazer um ensinamento sobre a verdadeira natureza da nossa família. Então, Kardec nos explica que Jesus, que nunca desprezava uma oportunidade de transmitir um ensinamento, aproveitou aquela ocasião, né, que surgiu com a chegada da sua própria família, para ensinar às pessoas que estavam em seu derredor, aos seus discípulos, outras pessoas que estavam ouvindo seus ensinamentos,
sobre a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual, né? Que hoje podemos, então, compreender de uma maneira mais clara à luz da doutrina espírita. Então, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, mais adiante nesse capítulo, nos explica que os laços de sangue que nos unem, né, que unem a família material, a família consanguínea, esses laços de sangue, eles não criam obrigatoriamente os laços entre os espíritos. O corpo, né, segundo nos explica Kardec, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Tendo em vista que o espírito de uma criança que chega na nossa família já existia antes da formação do corpo. Então, os pais de uma criança que vem ao mundo, né, quando um espírito que acaba de encarnar, os pais, eles contribuem para a formação do corpo material, mas o espírito já existia antes da formação daquele corpo. Então, não é nem a mãe, nem o pai que cria o espírito, seu filho. Ele não faz nada mais do que fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo, no entanto, uma missão muito mais importante que a própria criação do corpo, que é auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral daquela criança que vem ao mundo para fazer aquele espírito progredir. Então, essa, obviamente, que é a nossa verdadeira missão de pais e mães, né? Então, isso precisa estar muito claro para que a gente possa compreender esse ensinamento do mestre. E nos esclarece ainda, Kardec, né, que os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, não somente os nossos filhos, mas os nossos cônjuges, nossos irmãos, nossos pais, nossos primos, enfim, toda a nossa chamada família consanguínea, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores às relações consanguíneas, e que se expressam por uma afeição recíproca aqui na vida terrena. Mas, por outro lado, também precisamos entender que podem, e frequentemente acontece, até para não dizer em muitos casos, que esses espíritos que se aproximam na família consanguínea sejam até completamente estranhos entre si. Serão então espíritos afastados entre si, muitas vezes por antipatias, igualmente anteriores, ou seja, antipatias que trazemos de vidas passadas, de vidas anteriores àquela que estamos vivendo na nossa jornada atual. E que se traduzem aqui na Terra, né, por um sentimento de antagonismo, uma relação antagônica e que, na verdade, nos serve de provas e expiações. Então, a nossa família acaba sendo um laboratório que Deus nos coloca para que possamos resgatar as nossas faltas com os nossos semelhantes que se encontram no mesmo ambiente familiar. Então, não são os laços da consanguinidade os verdadeiros laços da família, e sim os laços da simpatia, da comunhão de ideias, ou seja, aqueles laços que trazemos da simpatia de espírito para espírito, e não de parente consanguíneo para parente consanguíneo. E esses laços de simpatia, eles ocorrem antes, durante e depois das nossas encarnações, ou seja, podemos angariar novas simpatias com os irmãos que compartilham essa existência conosco durante a nossa existência, mas também temos laços de simpatia com irmãos que tivemos oportunidade de conviver em jornadas antecedentes à que nós estamos vivendo nesse momento. Então, se pode depreender dessa ideia que dois seres nascidos de pais diferentes podem, muitas vezes, serem mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue, porque a sua afinidade é muito profunda e enraizada em existências anteriores. E esses irmãos, então, podem se atrair, se buscar e sentir prazer por estarem juntos, por estarem convivendo.
Por outro lado, dois irmãos consanguíneos, ou parentes, enfim, né, primos, cônjuges, pode muitas vezes se repelir conforme se observa no nosso dia a dia, na nossa própria experiência pessoal, né, das nossas famílias. Nós temos sempre situações que nos causam conflitos. Então, é um problema moral que só o Espiritismo consegue explicar. A doutrina da reencarnação e da pluralidade das existências é que nos faz compreender como que é, na verdade, essa relação que se dá entre a família consanguínea. Então, nós temos que abstrair, né, a nossa visão da nossa jornada terrena atual. Nós temos que nos lembrar, nós precisamos lembrar que nós somos espíritos eternos que estamos, nesse momento, vivendo nesse corpo material e convivendo com os nossos irmãos consanguíneos, né? Os nossos irmãos que participam da nossa família consanguínea. Mas a nossa verdadeira família é muito mais ampla, é aquela família formada pelos espíritos com os quais temos a nossa simpatia. E na nossa família consanguínea, nós recebemos muitas vezes irmãos que nós precisamos reatar e resgatar laços que foram rompidos no passado. Então, nós concluímos que existem duas espécies de família, as chamadas famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras são duráveis, pode-se dizer que são eternas, né? Ou pelo menos tem uma duração no tempo muito maior que a gente possa imaginar. E esses laços, essas famílias, a verdadeira família, ela se fortalece pela nossa purificação e se perpetua no mundo dos espíritos, e não aqui no mundo material, através de várias e várias migrações da alma, de várias e várias jornadas aqui no nosso planeta. Já as segundas, né, as famílias chamadas famílias corporais ou consanguíneas, elas são, na verdade, frágeis, como a matéria, e se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual, como podemos testemunhar muitas vezes. Então, meus irmãos, foi esse o ensinamento que Jesus quis nos trazer, tornar compreensível, né, dizendo então aos seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, a minha família pelo Espírito. Então, Jesus, quando se dirige a todas as pessoas que estavam ao seu redor e chama todos aqueles irmãos, todas aquelas pessoas de irmãos, né, aqui estão meus verdadeiros irmãos, minha mãe, meus irmãos, ele está querendo com isso mostrar que a família espiritual a verdadeira família é aquela família formada pelos vínculos da afinidade espiritual. Um pouco mais à frente, nesse capítulo do Evangelho, nós temos alguns ensinamentos bastante que nos tocam muito com relação a esse tema, que é trazido por Santo Agostinho. Allan Kardec atribui a Santo Agostinho alguns ensinamentos no final desse capítulo, onde Santo Agostinho nos esclarece o seguinte. É uma parte longa aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, onde eu trouxe aqui algumas passagens que eu acho mais importantes para ilustrar um pouco melhor e para esclarecer um pouco mais essa nossa reflexão. Então, Santo Agostinho nos diz que quando deixamos a Terra, né, quando deixamos aqui o nosso planeta, quando desencarnamos, o nosso espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza. E se aperfeiçoa no espaço, ou seja, na erraticidade, nós continuamos o nosso aperfeiçoamento, ou muitas vezes permanece estacionário, até que o arrependimento pelas suas faltas faça com que o espírito deseje receber a luz. Então, segundo Santo Agostinho, muitos espíritos desencarnam e vão para o plano espiritual cheios de ódios violentos e insaciados desejos de vingança, como ele coloca. Alguns desses irmãos
no mundo espiritual, todavia, um pouco mais adiantados, eles conseguem entrar num sentimento de arrependimento e conseguem entrever uma partícula da verdade e perceber as consequências funestas dos seus erros, das suas paixões, e são com isso, então, induzidos a tomar boas resoluções ainda no plano espiritual, preparando a sua nova jornada aqui no planeta Terra. Então, acontece que para se aproximarem de Deus, esses espíritos compreendem que o único caminho é a caridade, mas que também não existe caridade sem o esquecimento das suas faltas, né, dos ultrajes, das injúrias que eles cometeram durante a sua jornada aqui na Terra. E que não existe caridade sem perdão, e nem com o coração tomado de ódio. Então, diante de um supremo esforço, né, mediante um grande esforço, esses irmãos conseguem observar que aqueles espíritos que eles odiaram aqui na Terra, nas existências anteriores, e que precisam se reconciliar com esses irmãos, e que se neles realmente predomina uma boa resolução de resgatar com as suas faltas, nós oramos a Deus e imploramos aos bons espíritos que nos deem força no momento mais decisivo da prova, e pedimos a esses espíritos incumbidos de transmitir as ordens de Deus permissão para voltarmos à Terra, preenchendo aqui os destinos daquele corpo que acaba de formar-se no contexto familiar onde se encontram irmãos que nos foram desafetos em outras vidas. Então, com isso, as famílias se formam e, por rogativa de nós mesmos, para resgatarmos as nossas faltas, nós acabamos reencarnando numa família onde encontramos os nossos irmãos que nos foram desafetos, que nos causaram mal ou a quem nós causamos mal e que precisamos nos reconciliar. Então, Santo Agostinho nos esclarece também que o contato incessante com aqueles seres que odiamos, né, com os irmãos que convivemos em outras vidas e que odiamos, e que tivemos relações de ódio, constitui, no entanto, uma terrível prova, e que muitas vezes sucumbimos, não conseguimos levar a cabo. E se não tivermos uma vontade sólida. Então, conforme prevaleça a nossa resolução boa, seremos amigos ou inimigos daqueles entre os quais fomos chamados a viver. E é assim, então, que se explicam os ódios, as repulsões instintivas, né, que a gente percebe dentro das nossas famílias, né, até mesmo de crianças, né, percebemos muitas vezes da parte de certas crianças que não teria nenhuma justificativa aparente, né, para ter sentimentos de raiva com seus próprios pais, né, ou com irmãos, né, irmãos de sangue, e que são injustificáveis. Então, nada com efeito naquela existência poderia ter provocado semelhante antipatia. Então, para se compreender a causa, é necessário a gente olhar para o passado, ou seja, lembrarmos, mais uma vez, que somos espíritos eternos e que não estamos aqui no planeta Terra pela primeira vez. Então, Santo Agostinho nos diz que não devemos escorraçar, portanto, uma criancinha que repele a sua mãe, nem aquela que vos paga com a ingratidão, porque não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Em perfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Então, Santo Agostinho nos esclarece, por fim, que formamos famílias, os espíritos em que a analogia dos gostos, as identidades do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Então, esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam
para se agruparem como fazem no espaço, no mundo espiritual, originando então daí as famílias unidas e homogêneas. Então, meus irmãos, nós encerramos então a nossa reflexão de hoje e, para terminar, eu gostaria de trazer aqui para nós, para a nossa reflexão final, um texto da nossa benfeitora Joana de Ângeles, intitulado Vida em Família, extraído do livro SOS Família, psicografado por Divaldo Pereira Franco, que nos dizem o seguinte: os filhos não são cópias xerox dos pais, que apenas produzem o corpo graças aos mecanismos do atavismo biológico. As heranças e as parecenças físicas são decorrências dos gametas. No entanto, o caráter, a inteligência e o sentimento procedem do espírito, que se corporifica pela reencarnação, sem maior dependência dos vínculos genéticos com seus progenitores. Atados por compromissos anteriores, retornam ao lar não somente aqueles seres a quem se ama, senão aqueles outros a quem se deve ou que estão com dívidas. Cobradores empedernidos surgem na forma fisiológica, renteando com o devedor, utilizando-se do processo superior das leis de Deus para o reajuste de contas, no qual não poucas vezes se complicam as situações por indisposições dos consortes. Adversários reaparecem como membros da família para receber amor. No entanto, na batalha das afinidades, padecem campanhas de perseguição inconsciente, experimentando o pesado ônus da antipatia e da animosidade. A família, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras na qual a felicidade e a dor alternam, programando a paz futura. Nem é o grupo de bênção, nem é o ela da desdita. Antes é a escola de aprendizagem e a redenção futura. Irmãos que se amam ou se detestam, pais que se degladiam no proscênio doméstico, genitores que se destacam os filhos em detrimento de outros, ou filhos que agridem ou amparam pais, são espíritos em processo de evolução, retomando ao palco da vida física para a encenação da peça em que fracassam no passado. A vida incessante e a família carnal são experiências transitórias em programação que objetiva a família universal. Abençoa desse modo com a paciência e o perdão o filho ingrato e causeiro. Compreende com ternura o genitor atormentado que não te corresponde às aspirações. Desculpa o esposo irresponsável ou a companheira leviana, perseverando ao seu lado, mesmo que o ser a quem te vinculas queira ir-se adiante. Não o retenhas com amarras do ódio ou de ressentimento. Irá além, sim, no entanto, prossegue fiel no posto e amando. Não te creias responsável direto na provação que te abate ante o filho limitado, física ou mentalmente. Tu e ele sois comprometidos perante os códigos divinos pelo pretérito espiritual. O teu corpo lhe ofereceu os elementos com que se apresenta, porém foi ele, o ser espiritual, quem modelou a roupagem, na qual comparece para o compromisso libertador. Ante o filhinho deficiente, não te inculpes, ama-o, mas e completa-lhe as limitações, com os teus recursos, preenchendo os vazios que ele experimenta. Suas carências são abençoados mecanismos de crescimento eterno. Faze por ele hoje o que descuidaste antes. A vida em família é oportunidade sublime, que não deve ser descuidada ou malbaratada. Com muita propriedade e retorquível sabedoria, afirmou Jesus ao doutor da lei: ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo. E a doutrina espírita estabelece com segurança: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Essa é a lei. Fora da caridade não há salvação. E assim, meus irmãos, nós encerramos então a nossa reflexão de hoje. Eu convido então mais uma vez a elevar nosso pensamento em prece para agradecer ao nosso Pai de amor eterno, ao nosso Mestre Jesus e a todos os espíritos que nos acompanham nessa jornada de reflexão,
aqueles que nos guiam, que nos guiaram durante esse nosso momento de reflexão, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos, unidos, em nome de Jesus, para refletir sobre as palavras do Mestre. Que possamos, Pai, receber esses ensinamentos em nosso coração e que possamos, sobretudo, levar adiante em nossas vidas, em nosso comportamento, em nossas atitudes e em nosso sentimento, tudo aquilo que aprendemos hoje e que refletimos. Te pedimos, Pai, que nos ampare, que nos ajude e que nos fortaleça, para que possamos ir em frente e levar adiante os ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Então, meus irmãos, eu desejo a todos uma boa noite, que fiquem todos com Jesus e nos encontramos novamente na próxima semana com mais um encontro sobre os estudos do Evangelho. Uma boa noite a todos.